O primeiro informe que eu tenho é sobre o cenário financeiro para 2024. Então, eu vou dar algumas informações e o Luiz Manuel vai complementar com uma breve apresentação da Pró-Reitoria de Administração, né? Nós divulgamos, no mês de janeiro, uma nota com informações detalhadas sobre o cenário que se apresenta para esse ano, né? Não sei se todas as pessoas estão acompanhando também a discussão nacional. Foi organizado desde o ano passado um movimento importante da Andifes pela recomposição real do orçamento das universidades, solicitando aí uma ampliação de 2,5 bilhões no que estava colocado na LOA, ainda enquanto PILOA. E, infelizmente, essa recomposição não veio. Pelo contrário, na tramitação do projeto de lei orçamentária, houve um corte de aproximadamente 310 milhões no orçamento da rede de universidades federais como um todo. Esse valor de 2,5 bilhões, ele faz referência ao que foi o orçamento das universidades no último ano do governo Lula, com a correção pelo IPCA. E nós não temos sentido espaço para negociação com o MEC nesses termos. O MEC tem indicado que vai recompor o que foi cortado na tramitação do projeto de lei no Congresso, recompondo o orçamento ao que foi o orçamento de 2023. O que nos é bastante preocupante, porque vocês vão ver na apresentação do Luiz Manuel que o orçamento de 2023 ele foi também insuficiente, né? Outra questão importante para colocar para vocês é que na lei orçamentária de 2024 não há nenhum recurso destinado à linha de investimentos. Então, não há nenhum real para ser alocado em compra de equipamento, em obras, reformas e projetos que demandem recursos de investimento. A sinalização do governo é que esses recursos virão no âmbito do PAC, que ainda não foi tratado diretamente com as universidades. Nós enviamos as demandas, mas não houve ainda nenhuma divulgação do que será ou não contemplado, né? O que também é motivo de bastante preocupação. Duas novidades no orçamento de 2024, que de alguma maneira são positivas, mas nem tanto, vocês já vão entender, é que nós tivemos uma linha valorizada no orçamento, que é o que a gente chama de 20GK, que é a linha destinada ao financiamento de projetos, que foi contemplada para financiamento das atividades de extensão. Em razão da inserção curricular da extensão, o MEC agora reconhece a importância de colocar recursos nessa linha e nós recebemos aí valores da ordem de R$300 mil para esse destino. Por que não é tão boa notícia assim? Porque é só um remanejamento orçamentário, não é um recurso novo, né? O que também aconteceu no reajuste do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Houve um reajuste do PNAES na nossa LOA de 22,5%, mas que não é dinheiro novo, é recurso do próprio orçamento que foi remanejado, mas consideramos uma sinalização importante, embora ainda muito insuficiente, né? Nós esperávamos que houvesse aí pelo menos 50%, indicando que a gente precisaria dobrar o valor dos recursos investidos na assistência permanente estudantil, e tivemos aí 22,5%. Tá? O Conselho da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis vai discutir na primeira reunião ordinária do ano o cenário, a possibilidade de reajuste das bolsas do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar, mas a gente precisa ainda seguir mobilizados por uma recomposição adequada para todas as alíneas orçamentárias, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Bem, o que nós colocamos aqui, então, é um balanço orçamentário do que foi 2023 e um planejamento orçamentário preliminar para 2024, né? Ele é preliminar porque todas as projeções que nós fizemos indicam
aumento muito significativo e importante dos recursos, por isso a gente está estudando onde a gente vai conseguir reduzir para controlar essa projeção. Vamos levar uma proposta mais fechada para o COAD, depois ela vai passar aqui também nesse conselho, acredito que na próxima reunião ordinária, e as discussões que aconteceram essa semana em Brasília, eu voltei ontem da reunião da Andifes, também tive no MEC, é que o relatório trimestral, que foi divulgado ontem, que já indicou um superávit de arrecadação, pode abrir uma margem de negociação com o Ministério. A gente espera que pelo menos metade dos recursos que nós estamos solicitando sejam mobilizados aí pelo governo para destinar para as universidades. E há um compromisso do ministro de que pelo menos o corte vem, e isso é garantido porque ele deve mobilizar recursos dentro do orçamento do MEC, né? Mas eu antes de passar para o Luiz Manuel, eu coloquei aqui alguns slides que foram apresentados na reunião da Andifes de quarta-feira, que foi um seminário que discutiu ensino superior e formação de professores. Na verdade, as contribuições do ensino superior para a educação básica, tratou do financiamento das universidades também. E o Fórum dos Pró-Reitores de Administração e Planejamento, o FORPLAD, da Andifes, levou algumas informações que eu considero importante que toda a comunidade da UFSCar tome conhecimento e se aproprie, né? Então, esse primeiro slide, que vocês que estão acompanhando a reunião veem projetado, é um slide de fundo branco, que tem aí basicamente um gráfico com duas retas. Uma que indica o recurso das universidades federais como um todo, corrigido pelo IPCA, que é a linha de cima, a linha azul, e uma outra que é uma linha cinza, que está bem abaixo, que é o valor nominal. Então, na verdade, o que o FORPLAD fez foi pegar o recurso que foi destinado para as universidades, para todo o sistema das universidades federais, isso não inclui os institutos, apenas as universidades, desde 2014 até 2024, então em uma projeção de 10 anos, indicando quais foram os valores nominais, então o valor bruto, e corrigindo esse valor pelo índice da inflação, o IPCA, para que a gente tenha, então, valores minimamente comparáveis. E o que nós conseguimos ver é que, desde 2019, vem havendo uma redução importante no valor corrigido desses recursos, né? Porque embora esse valor nominal ele sempre tenha sido maior em relação ao ano anterior, o poder de compra desse valor é muito reduzido, e isso fica claro quando a gente corrige esses índices pelo índice da inflação. Em 2023, a curva começou a mostrar um indicativo de recuperação, mas caiu porque já coloquei para vocês que a gente teve um valor destinado menor do que no ano passado, né? Esse segundo slide, ele mostra duas curvas bastante similares, né? Mas que trazem agora a informação da dotação atualizada da União. Porque o FORPLAD quis mostrar que, embora tenha havido queda no valor de recursos destinado para as universidades, a dotação de recursos da União é crescente, mesmo quando a gente considera os valores corrigidos, né? Então, não nos parece que a questão seja uma situação de déficit geral. Então, não tem para ninguém, então a gente precisa se contentar com esse cenário, né? Porque o orçamento da União tem crescido, tá? Sobretudo nesses anos de queda significativa do nosso orçamento, que foi de 2020, 21 e 22, né? Então, nesse slide também há uma curva azul, que é a dotação nominal do orçamento da União, corrigida, desculpem, a azul é a corrigida pelo IPCA e a cinza,
que está abaixo são os valores nominais. E aí, a dotação orçamentária da União é o valor bruto que se arrecada, esses recursos eles são distribuídos para estados e municípios, e a União, o governo federal, fica com uma receita líquida, que é o que está projetado aqui, que tem um comportamento também bastante similar, de alta de recursos disponíveis no governo, enquanto a gente continua com valores inferiores no comparativo aí dessa série histórica de 10 anos. Né? Então, nesse terceiro slide, a gente também tem uma curva azul que coloca a receita líquida da União corrigida pelo IPCA e em cinza os valores nominais. Embora a gente tenha visto, então, a receita líquida crescente, em 2021, 22 e 23, temos aí uma redução em comparação ao que foi 2021. É interessante porque 2021 foi o pior orçamento que nós tivemos nas universidades e foi o ano que a receita líquida da União colocou aí o seu maior índice, tanto nominal, né, quanto corrigido em relação aos anos anteriores. E isso se reflete nos recursos da UFSCar. A gente também tem trabalhado com essa série histórica. Como nós fizemos isso no ano passado, a gente está com 11 anos agora, então de 2013 a 2024. A única diferença é que a gente congelamos o valor de 2013 e aplicamos o IPCA para comparar o quanto que a gente fica percentualmente com valores e com qual é o nosso poder de compra agora em relação a 2013. Né? Então, tem um cálculo diferente dos slides anteriores, mas a informação, em essência, é a mesma. Então, se a gente toma como base o ano de 2013, nós vamos acompanhando uma redução significativa do poder de compra dos recursos que a UFSCar vem recebendo. Né? Então, aqui, nesse gráfico, nós temos uma curva vermelha, que coloca os valores destinados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, os valores que a UFSCar recebe. Então, se nós olharmos para o que recebemos em 2024, ele tem o mesmo poder, o poder de compra de 52% do que o valor que a UFSCar recebeu em 2013. Então, a gente consegue hoje metade do que nós conseguíamos há 11 anos atrás. A curva verde coloca os valores de custeio. Então, o custeio, esse ano, ele representa 41% do que nós tínhamos em 2013, diminuindo aí quase 60%, e capital zero, porque nós não temos nenhum recurso destinado na lei orçamentária. Então, o cenário é bastante crítico, por isso que a gente tem solicitado essa recomposição. A recomposição nos leva aí ao patamar de mais ou menos 2015, né? A gente ficaria aí com um orçamento 95% próximo do que foi 2013, se a gente receber essa recomposição de 2,5 bi, que agora não é mais 2,5 bi, 2,8, em razão dos 300 milhões que foram cortados. Então, o cenário continua crítico e a gente entende também todas as negociações que têm acontecido no âmbito do Congresso Nacional, nessa briga aí pelo orçamento e na captura, na verdade, que houve do Congresso, da tomada de decisão sobre o destino dos recursos da União. Então, é isso que eu tinha para informar. A gente segue mobilizados da Andifes, mas é importante também que as categorias acompanhem, se organizem e participem aí desse processo de luta pelo nosso orçamento. Eu vou passar para o Luiz Manuel. Estamos apresentando aqui o modelo que nós desenvolvemos para o UFSCar orçamentário, não apenas um modelo de balanço, mas também de acompanhamento da execução e principalmente de planejamento orçamentário da Universidade Federal de São Carlos. Começamos no mesmo período do ano passado e, de forma trimestral, a gente vem dando transparência à execução orçamentária da universidade nesse espaço.
Então, a equipe da PROAD, né, a Coordenadoria de Orçamento, agradece muito esse espaço para todos. Então, nesse momento, é o quarto rodagem no modelo, é o balanço 2023 finalizado, certo? E uma primeira foto da execução orçamentária 2024. Esse primeiro slide nos traz, né, o que executamos em cada uma das fotos de custeio. No primeiro trimestre, a gente executou 22,61 do orçamento. E veio uma crescente já no sentido de uma certa normalidade de funcionamento da universidade, a reconstrução dos contratos, e já na terceira foto, no terceiro trimestre, nós executamos aí em torno de 37%, uma tendência de alta na execução de custeio da universidade, certo? E no quarto momento, em torno de 17%. Então, nós já sentimos no segundo semestre de 23 uma tendência de alta na execução orçamentária de custeio da UFSCar, voltando a uma certa normalidade. Tá? Obrigado. Comparando o primeiro semestre com o ano todo, os 12 meses, nas categorias de custo que nós elencamos, nós trabalhamos com categoria de custos, exemplo, grandes contratos. Cada categoria de custo tem a sua variável de custo. Então, dentro dos grandes contratos, nós temos todos os contratos para a manutenção dos campos da universidade. Outro exemplo é a questão da energia elétrica e água, todas as contas de energia elétrica e de água da universidade, certo? Então, cada categoria de custo tem a sua célula de custo. Nós já sentimos uma variação crescente, principalmente na categoria de custo mais onerosa para a universidade, que é a manutenção dos campi. Nós passamos por uma representação de 24% do nosso orçamento no primeiro semestre para 31% no segundo semestre. Começamos a uma normalidade na manutenção dos campi da universidade. A única decrescente ali, energia elétrica e água, mas é uma variável constante, é porque no primeiro semestre nós pagamos, né, as dívidas do ano de 22 de energia elétrica e água, por isso que no primeiro semestre teve uma execução orçamentária maior do que o segundo semestre, mas tende a ser constante ao longo do ano. Salienta também a importância do restaurante universitário, né? Ele está numa categoria fora do assistência estudantil, né? Nós não aplicamos, por princípio de gestão, valores do PNAES no restaurante universitário. O restaurante universitário sai, né, das nossas contas de custeio, de funcionamento, certo? Lembrando que PNAES e outras contas, como PASEP, né, como a reitora salientou agora, o apoio à extensão, são contas carimbadas em termos de contas de funcionamento. Então, o RU entra no custeio de funcionamento, e ele representou, né, em torno aí de 19,50% de investimento da universidade. Somando aí assistência estudantil e o RU e mais alguns apoios à PROACE, nós temos quase 40% de apoio à assistência estudantil do nosso orçamento total, né? Isso colocando aí como uma política importante dessa gestão. Por favor, Bia. Aí é o modelo, né? O modelo ele rodou 4 vezes, né? Cada três colunas aí ele representa uma rodada do modelo que é a primeira, é a que você planejou, né? Então nós planejamos no primeiro trimestre do ano passado rodarmos a universidade em torno de 140 milhões por mês, né? Isso foi um planejamento, né? A hora que nós rodamos, executamos com 5,66. Então o erro foi de 480 mil, é a primeira rodada no modelo. O modelo é feito por fotos, né? Na segunda rodada, nós planejamos
5.960.000, executamos com 5.790.000, com erro apenas de R$170.000. Então, ao longo que nós fomos executando, rodando o modelo, esse erro foi diminuindo. E uma experiência importante, nós tivemos um terceiro momento onde houve uma mudança, né, mais saliente na questão do nosso custeio, que foi a partir do segundo semestre. Nós tivemos um erro um pouquinho maior, né, que foi de R$500.000, e depois esse erro voltou a patamares aceitáveis e adequados em torno de R$220.000. Então, é o planejado, é a nossa referência padrão mensal de custeio, é o executado, né, depois comparado ao erro do modelo que nós estamos desenvolvendo aqui, onde o ano passado foi o primeiro ano. Nesse sentido, por favor, nós tivemos um erro médio no modelo de 5,5%, alavancado principalmente pelo primeiro momento, que era o primeiro teste, e o terceiro momento, que foi o momento aí de uma transição mais drástica do custeio da universidade. Mas a nossa forma de ver é um ponto bastante positivo, né? É um legado que nós estamos deixando para a universidade de transparência, de planejamento, né? E de execução orçamentária. Aí o balanço de custeio, né? Balanço síntese do orçamentário de custeio 23. Nós tivemos uma execução de 75 milhões, né? Nós gastamos 75 milhões em serviços, né? Principalmente em contratos. A LOA de custeio era de 65 milhões, mas nós fizemos outros movimentos para que o déficit fosse menor. Quais foram esses outros movimentos? Nós pegamos alguma emenda parlamentar, que era não carimbada, e colocamos no funcionamento da universidade, uma emenda do Ivan Valente, colocamos no RU, né? Passamos capital para custeio, que esse ano não vai ser possível, né? R$500 mil. Tivemos um total de recursos de custeio de 69 milhões e um déficit orçamentário de 5,8 milhões, que é mais ou menos, se vocês olharem o slide passado, um mês de rodagem da universidade, mas principalmente uns 40 dias de funcionamento, porque ali está embutido também os recursos carimbados, onde nós não tivemos praticamente déficits, tá? Então, nós, como planejado, os dois últimos conselhos que tivemos aqui para rodar o modelo, nós íamos ficar entre 30 e 45 dias aí de déficit do nosso orçamento, e isso foi possível. Agora, a notícia não tão agradável, como a reitora já colocou, comparando o recurso do ano passado de custeio, né, de capital, e os recursos da LOA desse ano, a variação desses recursos, né. Nós tivemos um aumento de 22 aí positivo no auxílio aos estudantes finais, % positivo, aumento nos recursos carimbados, né, que são a questão da extensão, a questão do PASEP, internacionalização e outros recursos carimbados, que não são alocados para o funcionamento, né, eles são carimbados. Muitas vezes ficamos devendo recursos carimbados, que não são suficientes, esse é um exemplo de PASEP, mas no nosso funcionamento estamos recebendo em torno de 5,24 a menos, né? E também o nosso teto de recursos próprios se reduziu a quase 12% a menos. Como nós não temos a possibilidade de troca de capital para custeio e nem uma sinalização forte que teremos suplementações orçamentárias, isso se torna ainda o custeio total, em relação ao passado, menor ainda, em torno de 6,33%, e o nosso capital zero, praticamente sem aí capital, e isso não acarreta apenas investimento, novos investimentos, mas principalmente em aditivos de obras que temos que colocar novos capitais, né? E nós não temos ainda no nosso orçamento, isso acarreta vários prejuízos. É a nova foto desse ano, né?
hoje, né, nesse primeiro trimestre, qual é a nossa foto para rodarmos a universidade em Custeio nos seus respectivas categorias, né, de custo. Nós praticamente teremos R$ 7.751.000, sendo que para funcionamento em torno de R$ 6.381.000. Por que isso? Novos contratos, melhoria dos contratos, né? Aumentos dos serviços, dos produtos, como todas as universidades, né? Mais investimentos, né, em informática, na Secretaria de Informática, né? Passivos 2023, repactuações de contratos, está tudo detalhado ali. Lembrando que o nosso custeio de funcionamento, ele representa hoje 82% do custo total, né, referente à linha custeio. O restante é carimbado. Carimbado é destino certo. Então, nós trabalhamos praticamente, né, com esse custeio de funcionamento. Outro movimento importante, já acordado com os centros, são os investimentos nos centros. Tá? Tanto em capital, a gente vai manter o investimento em capital com os produtos adquiridos já em 23, depois eu vou mostrar um pouquinho, né? E também mantendo aí os investimentos de custeio no mesmo tamanho do ano passado, e salientando também o edital de viagens didáticas, né? Que foi de 1 milhão, mas a ser executado em torno de 800 mil esse ano. Então, hoje os centros acadêmicos estão em torno de 4% aí do nosso orçamento, não esquecendo das bolsas, não esquecendo da centralização dos materiais para aulas didáticas, que é em torno hoje de 1,2 milhões. Então, a foto desse ano. Isso é bastante importante, gente, comparando o que foi executado em 23 e qual é a foto 24, né? Que precisamos em 24. Também quero destacar ali os grandes contratos, a manutenção dos 4 campi. Há uma variação positiva de quase 40%. Nós precisamos 40% a mais da nossa principal categoria, né, de custo, para nós rodarmos em uma boa, né, uma saudável manutenção dos campos, né? Envolve corte de grama, vigilância, limpeza, certo? Então, nós precisamos 40% a mais. A única redução que nós temos ali projetada é do RU, né? Porque no novo contrato nós tivemos uma redução, mesmo aí com o aumento aí da qualidade sentida e refletida em toda a comunidade para os 4 campi, dado que a RU é uma política pública, né? Ou RU, que é dos 4 campi, segurança alimentar a ser destacada também. Aí alguns exemplos do aumento de custo dos contratos, né? Limpeza, eu vou só salientar a limpeza aí pela pressa. Nós saímos de 550 mil por mês para 859 mil reais por mês no novo contrato, tá? Vocês estão aí sentindo também a melhoria aí dos serviços de limpeza. Por favor. Capital, balanço capital, né? Nós tivemos 2.274 no passado. Se pegarmos há 11 anos atrás, esse valor é muito pequeno, né? Passamos parte para capital, para custeio, perdão, 500 mil reais. E no que nós investimos? Investimos praticamente nos reajustes de obras, né? Investimos praticamente na CSLog, que é a Coordenadoria de Suprimentos e Logística, e na SIM, certo? Depois eu vou mostrar um pouco do que foi distribuído, do que foi investido nessas secretarias. Então, praticamente foi nessas três grandes linhas. E também o edital, né, de persianas, foi um edital amplo para toda a universidade, não descontado em nenhum centro e departamento, que estão aí sendo implementadas as persianas. Aí nós só não empenhamos R$ 22 de capital de 2.274. Recursos próprios, né, que nós geramos aqui na própria universidade, nós não temos um teto, né, um teto que vem caindo a cada ano. Nosso teto era de 4.852.000. A nossa receita
foi de 5.130.000 e tivemos um superávit de 277 mil, que, se for seguir a toada do ano passado, ele voltará para a universidade esse ano. Nós recebemos o superávit de 22 e 23. Né? Então, o governo voltou esse superávit, que foi de 5,72. Esse número de superávit foi maior do que no ano passado, certo? Porque nós sentimos que esse dinheiro poderá voltar esse ano, mas o controle é bastante rígido para que o teto seja batido, não haja nem déficit e nem haja superávit. Por favor. Aí o investimento um pouco em suprimentos logística, todos os equipamentos, né, aulas práticas, aí em capital, perdão, todos os equipamentos mobiliários, né, nessa gestão, saímos de 104 mil em 21 para 5 milhões em investimentos, né, em 2023. Mas como isso, né, foi possível se o nosso capital era de 2 milhões e pouco? É que sobraram recursos da emenda da bancada paulista, porque algumas obras, infelizmente, estão ainda no seu processo licitatório, não foram possíveis de serem empenhadas em 2023, e para não se perder, né, colocamos em atas, né? Nós planejamos essas atas para que qualquer sobra de recursos se coloque nessas atas e depois se reflitam em produtos, né, que cheguem até a comunidade, mobiliários, equipamentos, geladeiras, carteiras. Então, nós temos um bom estoque, hoje em torno de 2 milhões e pouco, que será distribuído esse estoque aí a toda a parte administrativa e acadêmica da universidade. Aí, por produto que nós temos, né, destaques imobiliários, persianas, eletrodomésticos e assim por diante. Então, por produtos, nós temos lá nos suprimentos e logística. O que foi distribuído já e acordado com 123, em torno de 1.533.000, nessas proporcionalidades aí para cada centro acadêmico, né? Não entrando no mérito das proporções. Isso já foi distribuído e acordado, né? Que a ideia é trocar o capital distribuído aos centros e departamentos, que nós já temos empenhados na CS-Log. Aí o produto chega no mesmo ano, né? Nós podemos atendê-los aí com mais efetividade. O que temos em estoque, né, já empenhados, que serão distribuídos esse ano, então em torno de 2.617.000. Não temos capital novo, mas temos capital, né, planejado nas nossas atas. Investimento na Secretaria de Informática, né, 2020, 2.202.000, 2021, pandemia, 5.276.000, depois 3.737.022, 3.023.000 e 24, sinalizando aí com um investimento maior em custeio para o funcionamento da Secretaria de Informática. Obrigado a todos e todas, obrigado pelo espaço, e agradecimento especial a toda a coordenadoria do orçamento e todas as equipes da PROAD. Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, como eu disse, a gente vai aprofundar aí a questão da variação dos contratos e gastos para levar para o COAD no começo de março e trazer para o Consune uma proposta mais definitiva na próxima reunião, esperando muito que até lá a gente já haja uma indicação de recomposição real para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade em 2024.